Amém, meus amados irmãos, meu amigo, minha amiga, minha amada irmã, meu amado irmão, meu jovem, minha jovem, você criança, paz do Senhor, boa noite. É o pastor Luiz Carlos de Melo, de Pedra de Guaratiba, trazendo para você nessa noite uma palavra maravilhosa, né? A palavra está no livro de João, capítulo 3, versículo 16, que diz assim, ó: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas que tenha a vida eterna. Aqui em Salmos 18, versículo 30, diz assim, ó: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Amém? Maravilha, né? Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo numa imensidão muito grande. Uma imensidão muito grande. Viu? Ele ama todos por amor igual. Ele não ama mais você do que eu, não. Ele não ama mais a mim do que você, não. Viu? Ele ama todos por um amor igual. Ele ama o cachaceiro. Ele ama o maconheiro. Ele ama o matador. Ele ama o feiticeiro, o macumbeiro. Ele ama. Ele ama a prostituta, o prostituto. Ele ama o homossexual. Ele ama a lésbica. Ele ama todos por amor igual. Tá? Ah, não, eu sou cristão, Deus me ama mais do que ama. Não, ele ama todos. Ele ama o rico, ele ama o pobre, ele ama o baixinho, ele ama o grandão, ele ama o magro, o gordo, ele ama o branco, ele ama o pardo, o moreno, ele ama o negão, o escuro, né, pretão, ele ama todos por amor igual. Deus não faz acepção de pessoas. Quem faz acepção de pessoas é o ser humano. Infelizmente, o ser humano. Eu não vou tomar café naquela caneca ali porque o preto tomou o café ali. Ah, o preto não é filho de, não é de Deus, não é a criação de Deus, assim como eu. Ah, eu não vou tomar café, não vou comer naquele prato ali porque quem comeu ali foi uma prostituta. E qual é a diferença? A prostituta não é um ser humano igual você é? A prostituta não foi feito também do mesmo pó, o mesmo barro que você foi feito, meu irmão? Eu te pergunto, lá na sepultura vai haver acepção de pessoas? Lá na sepultura para onde você vai, quando você morrer, ó, nariz em pé lá não vai entrar, a riqueza que você tem não vai entrar lá, a casa que você tem não vai entrar lá, o sítio que você tem não vai entrar lá, a fazenda que você tem não vai entrar lá, a tua conta bancária não vai entrar lá, tá? Os ternos lindos, bonitos, de 5 mil reais ou até mais que você tem não vai entrar lá, a tua saia linda, bonita não vai entrar lá, a tua soberba, o teu orgulho não vai entrar lá, a tua avareza não vai entrar lá, só vai entrar lá nos céus os lavados, remidos, purificados no sangue do Cordeiro. E na sepultura para onde tu vai, você vai voltar, vai ser enterrado com uma peça de roupa no corpo. Não vai levar nada do que você tem aqui na terra. Do mesmo jeito que você veio, você vai voltar sem nada. Você nasceu sem nada. Aleluia. Não é? Ainda vai melhor, porque você nasceu pelado. E você ainda vai com uma peça de roupa no corpo. Então, soberba, orgulho, nada disso vai entrar no céu. Por isso que Mateus 5, versículo 8 diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Procure estar sempre na palavra de Deus. Agora, claro, obviamente, né? Ele ama o homossexual, mas não ama o pecado do homossexual, né? Se o homossexual
faz sexo entre um homem e um outro homem, Deus fez um homem para cada mulher e uma mulher para cada homem. Deus não fez um homem para ser mulher do outro homem, nem marido do outro homem. Deus fez um homem para ser marido de uma mulher. Deus fez mulher para ser mulher de um homem. Deus não fez mulher para ser de outra mulher e nem homem para ser de outro homem. Isso é pecado. Deus não ama o pecado. Deus ama a criatura, mas Ele não ama o pecado. Ele ama o ser humano, mas não ama o pecado. Se você está cometendo pecado, aí é o seguinte, o pecado separa o ser humano de Deus. Por isso que a gente tem que aqui, ó, palavra, Bíblia Sagrada, ó. Eu sou pastor, sou formado em teologia, mas não é porque eu sou teólogo, não. Eu poderia não conhecer nada de teologia, mas eu poderia só conhecer Bíblia. Você precisa conhecer Bíblia. Aqui, ó, tem uma biblioteca de 66 livros, dividida em duas partes, 39 no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Os dois, 69 com 27, dá uma biblioteca de 66 livros, cheio de poder e mistério. Entendeu? Você vai conhecer aqui os primeiros livros, né? Os livros pentateucos. Livros pentateucos, que vai de Gênesis até Deuteronômio, que foi os livros escritos por Moisés, foi os primeiros livros da Bíblia, é chamado de Pentateuco porque foram os primeiros, né? Vai conhecer as 13 cartas de Paulo, vai conhecer os profetas maiores, profetas menores, as cartas românticas, né? Os livros românticos, as cartas românticas, os livros românticos, os livros históricos da Bíblia. Você precisa conhecer Bíblia, você precisa ter um conhecimento de Bíblia, mas antes você precisa conhecer Bíblia, conhecer o autor, conhecer o escritor e conhecer o autor. Não adianta você conhecer o escritor e não conhecer o autor. Temos mais de 40 homens escritores, mais de 40 profetas, homens que escreveram a Bíblia Sagrada, né? São 40. Agora veja bem, esses são os escritores. Agora o autor da Bíblia Sagrada é Deus. Deus é o autor. Deus é o autor. Foi Ele em quem usou Moisés, em quem usou Lucas, em quem usou Isaías, em quem usou Paulo e usou tantos outros para escrever a Bíblia Sagrada. A Bíblia foi escrita pelas mãos de um homem ou de homens, mas ela foi enviada para o homem por Deus. Alguém fala assim, as cartas, os livros, a lei de Moisés. Não, não é a lei de Moisés. A lei de Deus, que Deus entregou para Moisés escrever aqui, ó. Moisés escreveu as leis de Deus, mas as leis não é de Moisés. As leis são de Deus. Alguém fala, as leis de Moisés. Não, as leis não são de Moisés. As leis são de Deus, que Deus entregou para Moisés escrever. Então a Bíblia Sagrada tem o seu autor, consumador, Deus. Ele é o autor e consumador, Deus. Ele é o nosso Deus. Você precisa conhecer Deus, você precisa conhecer Deus, você precisa conhecer, aleluia, né, a Shekinah de Deus. A Shekinah de Deus. Você precisa conhecer, saber quem é Deus. Quem é Deus? De repente você fala tanto em Deus e você não sabe quem é Deus. Eu estou falando aqui do Pai, o Deus Pai, o Deus Filho, Espírito Santo. 3 pessoas da Santíssima Trindade, mas em um só Deus. Um só Deus. Jesus disse, quem me vê a mim, vê o Pai que me enviou. Amém? Que Deus venha te abençoar, meu irmão. Que Deus venha te abençoar, minha irmã. Que você possa ter um conhecimento. Leia a Bíblia em oração, pedindo a Deus para você memorizar. Peça a Deus, Senhor, eu quero ler a Bíblia, eu quero estudar a Bíblia, mas memorizando. Você vai memorizar na tua mente a Bíblia Sagrada, para você sempre se lembrar da palavra e nunca pecar contra Deus, porque o que afasta o homem de Deus é o pecado. Não cometa o pecado. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida e vida eterna. Um grande abraço, fiquem todos com Deus.
na paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.